Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Havia um rapaz que era muito mau aluno, não estudava, e a família se preocupava, o pai, a mãe se preocupavam muito, porque sonhavam em que ele pudesse entrar na faculdade, pudesse ser bem-sucedido. E um dia, o pai fez uma proposta, propôs um acordo. Disse assim: meu filho, se você mudar o comportamento, se você se dedicar aos estudos, se você conseguir ser aprovado no vestibular para a faculdade de medicina, eu vou lhe dar um carro. E por causa do carro, o rapaz mudou da água para o vinho. E ele passou a estudar, passou a ter um comportamento diferente. E o pai ficou muito feliz, mas, ao mesmo tempo, tinha uma preocupação evidente. Afinal de contas, aquela mudança não era uma conversão sincera. Ele estava fazendo por interesse. Queria ter um carro. Isso era mal, que fizesse por interesse. E o fato é que ele estudou mesmo, continuou os estudos. Quando chegou o resultado, ele passou. E foi aprovado para o curso de medicina. E o pai, como tinha prometido, convidou toda a família para uma festa de comemoração. E o rapaz estava certo que na festa o pai ia dar a chave do carro, digamos assim. E então, num determinado momento, o pai pediu a palavra, elogiou o resultado do filho, falou que aquilo tinha sido conseguido com muito esforço, e deu para ele uma caixa de presente. Claro, ele imaginou que ia abrir a caixa e ia ter uma chave. E ele abriu, emocionado, e tinha uma Bíblia. O rapaz ficou decepcionado, na verdade. Não disse nada. E a partir daquele dia, houve um silêncio, ele já não falou mais com o pai, e uma distância. Por quê? Porque ele se sentia traído. O pai tinha dito uma coisa e fez outra. E ele queria, aí sim, ser independente, ele queria romper. Então, logo depois, ele conseguiu ir morar, não sei, numa residência universitária e já se afastou. Já praticamente não mandava notícias para a família, a mãe tentava alguma coisa, mas ele com o pai rompeu. E ele se formou, conseguiu um bom emprego e se esqueceu. Aquilo ficou para trás, uma marca. E o pai, todas as vezes que tentou reatar com ele, foi em vão. Até que um dia o homem morreu, o pai morreu. Ele adoeceu e morreu. E no enterro, a mãe entregou para o filho a Bíblia. Tinha sido o último presente do pai. Ele, para não fazer uma desfeita para a mãe, pegou, mas aquilo para ele trazia uma péssima lembrança. E quando ele voltou para casa, ele nunca tinha perdoado o pai, ele colocou o livro na estante. E quando ele colocou o livro na estante, ele notou que caiu um envelope. Caiu um envelope, ele abriu e encontrou uma carta e um cheque. E a carta dizia assim: meu querido filho, sei o quanto você deseja ter um carro. Eu prometi, aqui está o cheque para você comprar aquele que você quiser. É um cheque em branco. No entanto, fiz questão de lhe dar um presente ainda melhor, a Bíblia.
Nela você vai aprender o amor a Deus e a fazer o bem. Não pelo prazer da recompensa, mas pela gratidão e pelo dever de consciência. Claro, é uma historinha muito ingênua, na verdade. Mas me pareceu, quando eu li, que podia servir para nós, para refletir um pouco sobre a nossa história. Porque Deus é Pai. Deus nos ama e quer o melhor para nós. Não há dúvida que é o melhor para nós. Ele quer dar o que nós pedimos, mas junto com o que nós pedimos, Ele quer dar o que nós não pedimos, que em geral é o melhor. Mas não é verdade? Tantas vezes assim. Não sei, na sua idade, no momento que você vive, no momento da vida que você está, às vezes um bom emprego, nossa, você sonha com um emprego, ou então você pede passar num processo seletivo, num concurso, fazer uma pós-graduação, conseguir um intercâmbio, e Deus está preparando junto com isso uma maturidade, a capacidade de amar, está preparando nesse percurso amizades verdadeiras que quem sabe vão te acompanhar até o fim, uma missão, um caminho de santidade. Quer dizer, como teria sido diferente a vida daquele rapaz se ele tivesse visto o envelope? O pai estava dando mais do que ele pedia, em todos os sentidos, porque ele dava a Bíblia, que seria um guia seguro para ele, que ia durar mais que o carro, claro. A Bíblia ia durar, ele ia ter aquela lembrança para sempre. Mas repara, mesmo em relação ao próprio desejo do filho, ele não dava um automóvel qualquer, e deixava o filho escolher, dava um cheque em branco. E nós recebemos de Deus também um cheque em branco. Nós podemos fazer da nossa vida, você, eu, podemos fazer da nossa vida o que nós quisermos. Deus coloca diante de cada um de nós uma vida aberta. Você pode exercer a profissão, algumas de vocês fizeram medicina, você pode ser uma excelente médica. Você pode fazer isso com um sentido de serviço. Você pode construir uma família, que é uma coisa maravilhosa. Você pode mudar a vida de tanta gente através do apostolado. Você pode transformar o ambiente. Você pode fazer, como diz a parábola, render os talentos. Veja, o horizonte que Deus aponta, às vezes é muito maior que o primeiro emprego, que passar no concurso, que um salário. E o nosso Pai garante, nosso Pai Deus garante. Por que a historinha soa tão ingênua? Porque, veja o seguinte, o pai, ele podia ter insistido, na verdade, falar, meu filho, abre a Bíblia pelo menos, dá uma olhada. Sobretudo porque ele deixou o filho embora, sem desfazer o mal-entendido. Veja, na vida real, essa história, ela não fica de pé. É uma história, não é verossímil. Agora, voltando para a nossa realidade, para Deus, nós que somos filhos, Deus sim, Ele respeita absolutamente a nossa liberdade. E se a gente não quiser abrir o presente, Ele não vai forçar que a gente abra. São José Maria, às vezes, quando dizia isso, ele usava uma expressão que é muito interessante. Ele dizia assim, que Deus assumiu o risco da nossa liberdade. Assumiu o risco. Quer dizer, e qual que é o grande risco da nossa liberdade? Às vezes, quando a gente pensa nisso, a gente pensa, o risco da nossa liberdade é que, eventualmente, Deus venha pedir uma coisa que seja muito difícil, uma coisa que me custe muito. Não. O maior risco é que a gente não abra o presente. E Deus corre esse risco. Que a gente passe uma vida e não abra o presente que Ele tem para nós. Nós podemos, tomara que não aconteça com nenhum de nós, mas a gente pode viver na superfície. Vai trabalhar, estudar, viajar, fazer planos e nunca abrir aquilo que Deus realmente colocou nas nossas mãos. É tremendo isso. E mais do que a gente pensar em situações um pouco, sei lá, como dessa historinha, que insisto, não é verossímil, vamos pensar no nosso dia a dia. São Tomás de Aquino,
ele dizia uma coisa que sintetiza o que a gente viu até agora. Ele dizia assim: nada move tanto o amor como o saber ser amado. Deus, Ele quer que nós o amemos. E como Ele faz isso? Ele nos ama primeiro. Quando a gente lê a Bíblia, que é o livro lá que ele ganhou, partindo do Antigo Testamento, a gente percebe toda uma pedagogia. Deus vai se aproximando, Deus vai se revelando, pouco a pouco. Escolhe um povo, o povo judeu. E esse povo que a gente sabe que tantas vezes não vai se comportar bem, que tantas vezes ele vai renegar mesmo essa escolha, tem uma certeza, que é escolhido por Deus, que é predileto de Deus. Tanto que a oração fundamental do judaísmo, que se chama Shema, diz assim: escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todas as tuas forças, toda a tua alma. Essa ideia que é importante. De alguma maneira, há tanta gente, que nós não entremos nessa estatística, que vive como se Deus não existisse. Como se Deus estivesse, digamos assim, lá longe. São José Maria diz lá no ponto de caminho, lá longe onde brilham as estrelas. Veja, existe um único Deus que é o Criador do céu e da terra. Essa ideia clara que tem os judeus. E que todos os outros deuses, daqueles povos com quem eles iam se relacionando, sei lá, toda a história do povo judeu, não são Deus. E tudo é criado por Deus e é criado por amor. Então, repara, essa é a lógica. Por que o pai não deu direto o carro? Lembra que, quando eu contei, o pai tinha uma preocupação. Tinha a preocupação que o filho não soubesse mudar por dentro. Ele queria que o filho tivesse aquilo que ele tinha feito por merecer, mas, sobretudo, que ele mudasse. Então, Deus Nosso Senhor, Ele quer, sobretudo, o nosso amor e nos dá aquilo que a gente pede. Mas alguém pode dizer: bom, puxa, tanta coisa que eu já pedi na vida e não consegui. Na verdade, eu rezei tanto para o Brasil avançar e perdeu, na verdade. Bom, entre outras coisas, evidentemente no esporte, numa competição, não dá para rezar, porque senão, como que Deus vai medir quem rezou mais, né, quem rezou menos, e que país rezou mais, que país rezou menos? Não vamos colocar as nossas incompetências nessa história. Mas era uma coisa boa, que a gente percebia, mas era tão bom que tivesse acontecido isso, que tivesse acontecido aquilo. Não sei, por exemplo, às vezes a gente está numa situação de uma doença na família, e que a gente reza, e é bom que reze, Deus quer que a gente reze, a gente pede, mas aquilo não se resolve como a gente queria. É que Deus, de alguma maneira, tem uma coisa maior preparada. E talvez, na hora que a gente se dá conta do que aconteceu, a gente faça a mesma cara que aquele rapaz fez quando abriu a caixa e encontrou uma Bíblia, quando ele esperava encontrar uma chave. Veja, na Bíblia, naquele presente que o pai estava dando, tinha também o que ele queria. É um mistério, e às vezes a gente pode demorar muito, ou a toda a vida. E algumas coisas a gente só vai entender na outra vida. Porque Deus fez que as coisas se dessem dessa ou daquela maneira. Não. Nós precisamos ter essa ideia clara. Deus é meu Pai. Deus me quer bem. E Deus me dá tudo aquilo que eu preciso. E mais do que eu preciso, mais do que propriamente eu até imagino. Aquele filho não imaginava ganhar uma Bíblia. Mas como podia ter sido para ele, não sei, todo um guia. Dá para imaginar o ressentimento que ele tinha. Quer dizer, eu me rompi com meu pai de maneira injusta. O povo judeu, ele se sabe amado por Deus.
É interessante isso. Se a gente fosse pegar uma passagem do Evangelho onde a gente encontra o conceito de presente, pode encontrar algumas. Tem uma passagem no capítulo 4 de São João, em que Nosso Senhor está conversando com a mulher samaritana, ela vai ter uma conversão, vai ser a mudança da vida dela, mas ela, naquele momento, ela ainda não percebe. E Jesus fala para ela, se conhecesses o dom de Deus, se conhecesses o presente de Deus, eu acho que às vezes Deus nos diz exatamente isso. Meu filho, minha filha, se você conhecesse o amor que eu tenho por você, se você imaginasse como eu quero dar tudo o que você me pede e muito mais, numa proporção que você não é capaz de imaginar. Se conhecesse o dom de Deus, às vezes não conhece. Sei lá, uma outra passagem, aquele milagre que Jesus transforma a água em vinho, nas bodas de Caná, em vinho de excelente qualidade. Os presentes de Deus são assim, são surpreendentes, não só pela quantidade, mas pela qualidade. Se você lembra um pouquinho dessa passagem, está no capítulo 2 do Evangelho de São João, aquele que estava organizando a festa, ele surpreendeu até, falou, puxa, estava faltando vinho e agora aparece esse vinho que é tão bom. Quer dizer, ninguém deixa o melhor vinho para o fim da festa. E Deus Nosso Senhor, às vezes, pode fazer assim, alguma coisa que durante muito tempo a gente pediu, que a gente imaginava que ia ter, a nossa vida ia ter um rumo, de repente foi totalmente diferente, mas um vinho de excelente qualidade no final. Mas eu acho que se a gente pegasse uma passagem em que a gente vê esse presente, e o maior presente que Deus deu à humanidade é a Anunciação. Quando Nossa Senhora recebe o maior presente da história, para ela e para todos nós. Para toda a humanidade é o Salvador, a salvação, o Cristo. E Nossa Senhora, naquele momento, olha como é interessante, Nossa Senhora não compreende tudo. Ela compreende que ela vai ser a mãe de Deus, mas ela não compreende como isso, inclusive, se encaixava com aquilo que o próprio Deus tinha inspirado a ela. Nossa Senhora, ela pensava em entregar a virgindade a Deus, e de repente Deus pede que ela seja mãe. Mas o que ela faz? Ela se coloca diante dos planos de Deus, pergunta, é o arcanjo Gabriel que está fazendo essa embaixada, e quando ele diz, Nossa Senhora diz assim, faça-se em mim segundo a tua palavra. É o modelo perfeito de abrir um presente de Deus. Dentro das coisas, cada um de nós sempre pode dizer assim, Senhor, eu estou disposto a que se faça em mim. Faça-se em mim. Nossa Senhora, quando dizia isso, ela não sabia exatamente como seriam os próximos passos, mas ela sabia que seria uma história de amor. E que é uma história de amor em que ela tinha um papel fundamental, mas é com toda a humanidade. Então, Deus sempre nos ama, e nos ama primeiro. Deus amou-nos primeiro e continua a ser o primeiro a nos amar, gostava de dizer o Papa Bento XVI. Eu dizia no início que essa historinha, ela espelhava um pouco a nossa vida, a nossa história. Deus nos deu muito mais do que nós percebemos. Um dia a gente vai perceber. Quem sabe um dia, quando a gente for colocar a Bíblia lá, vai cair o cheque e a gente fala, puxa, mas eu não tinha percebido tudo isso. Quando a gente descobrir esse amor, e se a gente descobre, e se a gente já sabe, pode mudar a nossa maneira de trabalhar, a nossa maneira de, não sei, de fazer as coisas. Mas vamos tentar ser um pouco práticos, não é verdade? Qual é o presente de Deus? E, sobretudo, será que agora mesmo algum presente de Deus que continua fechado na minha vida? A primeira coisa que a gente pensa é a vocação. Sei lá, uma vocação que eu ainda não acolhi plenamente. Talvez uma chamada a uma entrega maior. Talvez, se eu já sei qual é a minha vocação,
a viver com mais generosidade a vocação que eu recebi? Sei lá, você imagina, e peço que reze para que não aconteça comigo, mas como eu posso viver a minha vocação de uma maneira burocrática? Carimbando lá, o que eu tenho que fazer? Faço lá. E como é diferente, se eu percebo quanto Deus me deu, e você também. Se a gente pensa, por exemplo, um presente que às vezes é uma inspiração, bons propósitos, afetos e inspirações. De repente, uma inspiração. E às vezes até marginal. Estou falando tudo isso e de repente o Espírito Santo moveu uma de vocês a pensar, será que eu não estou fazendo alguma coisa parecida com meu pai aqui da Terra? E será que eu não preciso me reconciliar com meu pai? E eu não preciso estar mais próxima dele? Será que não fui injusta? Então, às vezes o presente é a oração, uma inspiração da oração, uma reconciliação, por exemplo, como eu dizia, o chamado à santidade, não sei, de descobrir esse trabalho bem feito, descobrir esse algo de santo, dizia São José Maria, que está escondido nas coisas mais comuns. E o cheque provavelmente já está dentro da Bíblia. Falta a gente abrir. Falta a gente abrir o presente. Deus já colocou diante de mim exatamente aquilo que eu procuro. E às vezes eu não me deixo surpreender. O Papa Francisco gostava muito dessa expressão, deixar-se surpreender por Deus. Será que eu deixo surpreender? Ou eu tenho o meu esquema e eu tenho medo que Deus não entenda bem o que é a minha felicidade? Acho que talvez se eu não explicar bem, se eu não explicar bem para Deus, ele vai comprar errado, na verdade? Mais ou menos como acontece, sei lá, o medo que, sei lá, sua avó vai lhe dar um presente e compra o presente errado. Vai comprar um tênis e fala, todos os tênis são iguais. Não são, vó. Deixa eu dizer para a senhora bem o modelo que eu quero. E na verdade, ou então, não sei, às vezes o namorado, na verdade, é difícil, eu sei, porque os rapazes falam como é difícil dar um presente para uma moça, né? Tudo que eu escolher está errado. Eu me lembro uma vez um rapaz que ele estava para casar e ele então estava lá no centro, estava conversando, estava tomando um café e ele falou assim, né, eu tenho que sair, que eu vou agora com a minha noiva, que nós vamos escolher as coisas. E ele contou assim, tudo que eu escolho está errado. Então todo mundo falou, por que você vai? Falou que ela faz questão que eu vá. Às vezes a gente se comporta um pouco dessa maneira com Deus, não é verdade? A gente quer, não, meu Deus, o senhor quer, é nesse concurso, dessa forma, esse caminho, essas circunstâncias. Deixa se surpreender por Deus. Deixa Deus entrar na tua vida, deixa Deus, a surpresa de Deus. E não é uma surpresa pequena. Às vezes a gente pode pensar, e como ele pensou, é que Deus vê as coisas de uma outra maneira. Outra maneira. Caramba, eu queria um carro, não a Bíblia. Mas Deus quer dar tudo para você. Deus quer te dar o carro que você sonha, Deus quer dar a Bíblia. Na Bíblia a gente já pensava, ele queria que aquele rapaz se convertesse, que não fosse uma pessoa interesseira. Quer dizer, quanto melhor médico ele seria se ele tivesse entrado nesse esquema, se conhecesse o dom de Deus. Talvez o que Jesus falou para a samaritana está dizendo para nós agora. Se você conhecesse como Deus quer o melhor para você, como Deus quer coisas maravilhosas para você. Maravilhosas. E por isso, essa pergunta, se conhecesse o dom de Deus, nos leva para Nossa Senhora. Para Nossa Senhora não se precisou dizer, se conhecesses o dom de Deus, ela entendeu a grandeza daquele momento. Tanto que quando o arcanjo chegou e falou, Ave Maria cheia de graça, Nossa Senhora se perturbou com as palavras. Não é que ela se assustou com o anjo.
Todos nós nos assustaríamos com um anjo, né? A gente está fazendo alguma coisa, aparece um anjo, a gente se assusta. Não, Nossa Senhora, ela se perturbou com o que significariam aquelas palavras. Achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho. Como? Nossa Senhora já tinha um caminho que ela tinha empreendido. A gente pode imaginar que ela tinha sentido uma inspiração de Deus e agora parece que Deus mudava as coisas. E ela tinha falado com São José, claro. São José estavam noivos. São José, que amava tanto Nossa Senhora, estava disposto a respeitar esse plano que ela tinha. De repente muda tudo. Pode acontecer conosco também, que a gente não tenha essa flexibilidade. Nossa Senhora pergunta, como se fará isso? Interessante quando a gente lê a Bíblia, concretamente quando a gente lê no capítulo 1 de São Lucas, onde aparece a Anunciação, um pouquinho antes tem uma outra Anunciação. É a Anunciação do mesmo arcanjo Gabriel para o Zacarias. Zacarias era o esposo da Isabel, prima de Nossa Senhora, e eles vão ser os pais de João Batista. E aquilo era algo surpreendente. Eles eram muito idosos e a esposa, a Isabel, era estéril. Não tinham tido filhos. Então, de repente, quando já tinham muita idade, então ele faz a mesma pergunta que Nossa Senhora. Mas alguma coisa, talvez até da entonação, como se fará isso? Como que duvidando. E ele tem um castigo. O castigo é que ele não vai falar até que venha à luz o João Batista. Nossa Senhora, ela ouve com atenção. São José Maria gostava até de fazer essa gradação. Ela ouve com atenção, depois ela pondera e pergunta. Então, vamos diante dos presentes de Deus, mais do que a gente se chatear e jogar do lado aquela caixa que é uma decepção para nós, vamos entender e de alguma maneira também projetar, faça-se em mim segundo a tua palavra. Insisto, Nossa Senhora não sabia todos os detalhes do plano de Deus. Alguma coisa sabia, como uma boa judia, mas repara como as coisas irão se sucedendo. Depois eles vão para Belém por causa do recenseamento, o menino não vai ter lugar para nascer, vai ter que fugir para o Egito. O Simeão, aquele homem que vai anunciar para Nossa Senhora que uma espada ia traspassar o seu coração. Era sofrimento, era ter muito sofrimento. Mas Nossa Senhora, ela abriu o presente. E fez isso ao longo de toda a vida. Abriu o presente em Belém, abriu o presente em Nazaré, quando naqueles 30 anos não acontecia nada. Abriu o presente ao pé da cruz. Em cada momento acolhia a vontade de Deus. Essa capacidade de abrir o presente e perceber que há uma coisa grande. E o que é abrir o presente? Será que é uma metáfora? Será que é uma maneira simplesmente bonita, poética de dizer? Não. O próprio São Lucas, ele em duas ocasiões, no seu Evangelho, ele usou uma expressão que é o que a gente está tentando fazer aqui. Assim, Maria guardava as coisas no seu coração. Meditar. A gente precisa meditar. A meditação, ela não é simplesmente um exercício, sei lá, mindfulness, tá? Então ficar com a cabeça sem nada, assim, não. A meditação é a gente olhar para a riqueza de Deus, olhar para esse Deus pessoal que nos ama com paixão, que está disposto a nos dar tudo e, em geral, mais do que a gente pode até imaginar, mas quer que a gente abra o presente. Será que tem algum presente fechado? Talvez a gente peça a Nossa Senhora que nos ajude a fazer isso. Uma mãe me contava que numa festa da criança, lá, não sei, 5 anos, a criança ia chegando, os convidados davam um presente, a criança abria e, claro, a criança é muito sincera, abria e falava, roupa! Não, criança gosta de brinquedo, na verdade, não roupa. Talvez as meninas gostem de roupa, na verdade, mas eu me lembro, acho que eu não falava isso quando era criança, mas
Quero roupa, eu quero brinquedo. Vamos combinar que Deus Nosso Senhor sabe o que é melhor para nós. E vem a roupa, vem a brinquedo, vem uma Bíblia. Sempre dentro tem um cheque em branco, que vai nos fazer muito mais felizes do que a gente podia imaginar. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.